Para mim, hoje, te receber, Luciana, é uma alegria muito grande. Primeiro, pelo significado da tua vida e da vida dos pastores com quem tu cresceu em Porto Alegre, que influenciaram e influenciam muito a gente, né? A gente tem vocês como uma referência e como amigos, sabe? Te ter aqui nessa noite é uma honra para mim, porque eu sei de tudo aquilo que Deus está fazendo também em Porto Alegre, de alguma forma passou por vocês e também pela tua vida. Então a gente recebe com muita honra nessa noite aqui, uma salva de palmas pela tua vida, viu? Boa noite, paz de Jesus. A gente fica até meio constrangido com palavras tão afetuosas, né? Mas para mim é uma alegria, um prazer muito grande poder estar com os irmãos dessa igreja que a gente ama tanto, que a gente tem um vínculo assim. A gente nem se vê tanto, nem sei porque a gente se ama tanto, né? Mas realmente tem um lugar especial no nosso coração, toda a igreja aqui que se reúne, os irmãos, os pastores, os líderes que a gente conhece, é algo, parece que veio de Deus mesmo. Então hoje eu gostaria de fazer uso desta oportunidade, falar um pouco sobre casamento, sobre família, usando um pouco da minha experiência, tanto pastoral quanto de psicólogo, para que através dos princípios da palavra de Deus, a gente tenha recursos mais aprimorados para poder enfrentar, lidar todas as demandas que a vida familiar e a vida de um casal necessita. Amém? Para isso eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Eu vou ler ali um episódio da vida de uma família e de um casal diferente dos casais que nós estamos habituados, naturalizados a ver, mas a gente vai abordando essas questões durante a nossa conversa. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, encontrou? Então eu leio e vocês acompanhem comigo. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, aqui que está o ponto que eu falei. É uma família diferente, uma família que está dentro de um contexto do Oriente Médio, numa outra época, num outro entendimento. Nós vemos alguns personagens bíblicos que têm uma família diferente, tem 2 mulheres, 4 mulheres, como Davi, Salomão, que teve 1000 mulheres. Então era um outro contexto, uma outra cultura. Aos poucos, no andar com Deus, essas coisas foram se esclarecendo, e o propósito de Deus, que é um casal, o homem e uma mulher, ficou mais claro dentro da cultura. No Novo Testamento a gente vê pouca dessas situações, mas o contexto aqui é mais importante do que a cultura que ele está inserido. Então esse homem, Eucana, tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eli sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, que ele amava, ele dava porção dupla, porquanto o Senhor havia lhe cerrado a madre. Ora, a sua rival, olha a maneira até aqui como o tradutor colocou, a sua rival muito a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano. Ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia.
Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, e só seus lábios se moviam, e não se ouvia-se a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e não era triste o seu semblante. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós entregamos essa reunião nas tuas mãos, pedimos que tu nos conduza através do teu Espírito Santo. Tu conhece a necessidade, a situação específica de cada pessoa aqui esta noite. Você pode dizer isso para o Senhor: Senhor, tu conhece a minha situação, tu conhece a situação do meu casamento, tu conhece a situação da minha casa, da minha família, e nós te pedimos que através da tua palavra e do teu Espírito, tu fale conosco, nos dando sábia direção, nos dando conselho, trazendo clareza, transformando aquilo que precisa ser transformado. Senhor, nós te entregamos a condução de tudo que for feito aqui, seja feito para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Quando um homem e uma mulher se casam, eles estabelecem uma dinâmica do relacionamento, a maneira de se relacionar um com o outro. Há alguns psicanalistas que dizem que no casamento precisa se tratar 3 pessoas: o marido, a mulher e a relação. A relação seria uma terceira pessoa. O casamento tem essa terceira pessoa, o relacionamento, a dinâmica, como funciona o casal. E depois, quando vem os filhos, essa dinâmica tem que se reinventar, ela tem que se reorganizar, porque daí entram outros elementos, vem um filho, uma filha, e daí a dinâmica já não é só do casal, mas é a dinâmica de toda a família. A família funciona num sistema. E um dos principais choques iniciais do casamento é porque tu vem de um sistema da tua família, dos teus pais, dos teus avós, dos teus irmãos. A tua esposa vem de outro sistema, outros pais, outros avós, outros irmãos, funcionamentos distintos, e se juntam na mesma casa e há um choque, até a criação desse funcionamento, dessa dinâmica nova que se inaugura a partir daquele novo casamento. É interessante, né, que de vez em quando a gente trata pessoas, tanto na igreja como no consultório, e algumas vezes a gente conhece o rapaz que casa, e a gente olha e pensa: pô, esse cara é legal, esse cara é gente fina, um cara bom, gosto dele. Aí a gente conhece a menina é muito legal também,
que menina abençoada, como eu gosto dela. É um cara legal, uma menina muito legal. Eles casam e o casamento fica horrível. Como pode um menino belo, uma menina bela, fazer uma coisa horrível dessa? É porque o que é feio é a relação. Não se entenderam, não se adaptaram, não cresceram, não amadureceram. Eles conseguem ser indivíduos bons, mas não fazem um bom casamento. Nesse caso específico aqui nós vemos uma família que a gente percebe que Ana era o amor da vida de Eucana. Mas como em toda família, começaram a acontecer os problemas, as dificuldades, os desafios, as pequenas tragédias. E cada um deles, Eucana, Ana e Penina, tinham as suas situações, tinham as suas circunstâncias. Ana, toda mulher, principalmente nesse contexto que nós estamos lendo e estudando aqui, dentro dessa época, praticamente hoje não é tanto assim, mas ainda continua. Toda mulher sonha em ser mãe. E naquela época, o valor da mulher era muito agregado à maternidade. Então, a mulher ela é muito honrada, reconhecida, valorizada pelos filhos que ela podia dar. Inclusive, na época, um dos atrativos estéticos da mulher era uma mulher que tinha ancas grandes, porque dizia, essa vai ter muitos filhos. Então, a mulher, quando dava luz, ela crescia em valor. Ela atraía olhares de aprovação, olhares de estima. E Ana, como tantas outras meninas daquela época, deve ter trazido esse sonho para dentro do casamento. Um dia eu quero gerar filhos, quero dar filhos para o meu marido, quero fazer uma família. E ela não consegue ter filhos. Alguns casais enfrentam essa dificuldade. Ela não consegue ter filhos. Isso por si só já é uma dificuldade, já é um drama. Mas na época ele era acrescentado a todo o preconceito cultural. Preconceito cultural, a mulher que não dava filhos era desvalorizada. E o preconceito religioso, porque a mulher que não dava filhos era julgada como sendo amaldiçoada. Por que o Senhor não abençoa essa mulher para que ela possa gerar filhos? Qual o pecado dela oculto? Será que ela não seria uma boa mãe? Ela não é capaz? Uma mulher que não podia gerar filhos, naquela época, era vista como algo de maldição. Então você se coloque na situação de Ana, enfrentando uma grande frustração. E ela não sabia lidar com aquilo. E aqui está um ponto. A nossa inteligência emocional, algumas coisas compõem a inteligência emocional que faz com que você seja uma pessoa mais madura e mais equilibrada. E uma delas, muito importante, é você saber lidar com as tuas frustrações. Desde as pequenas, quando as coisas não ocorrem do jeito que você quer, do jeito que você espera, tanto com as maiores. Frustração, todos nós temos, todos nós enfrentamos, diariamente nós nos frustramos em alguma coisa. Só que, à medida que você saiba lidar com aquilo, que você sabe dar uma resposta madura, equilibrada, e não permitir que a frustração ofusque todo o resto da tua vida, você vai estar muito mais livre para viver uma vida com saúde espiritual, emocional e física. Hoje, nós tivemos algumas gerações passadas, talvez a geração do meu pai, do meu avô, eram pais muito duros, pais rígidos, né? A gente ouve as histórias, no meu tempo, meu pai só me olhava e eu ficava quieto.
Hoje o pai olha para o adolescente e diz assim: o que é? Está me encarando? A educação, a cultura, o ambiente era diferente. E muitos de nós, você que tem 40, 50, teve uma educação mais rígida. Hoje é diferente, parece que essa geração nova, talvez como reação por tudo que passaram, hoje procuram ser mais cuidadosos com os filhos, querem proteger os filhos, querem ajudar os filhos, querem compensar. E hoje a gente cria uma geração de adolescentes que, de tão protegidos, de tão amados, de tão ensimesmados, não sabe se frustrar. Não sabe se frustrar. Eles são criados num ambiente totalmente protegido e controlado, e quando eles vão para a vida frustra, e daí eles não sabem mais como lidar com aquilo. Então a gente vê adolescente, a menina não gosta dele, ele quer se matar. A menina se apaixona por um rapaz, e as amigas dela, ela não consegue entrar numa turma, ela começa a se cortar, porque ela não sabe lidar com a frustração. Ana tinha essa dificuldade, e aquilo afetou a saúde emocional dela, a ponto de alguns momentos parecer que ela se apagou. Ela está ali, mas ela está triste, ela está desanimada. À distância, quase que a gente pensa, ela estava deprimida. Esse é o problema de Ana. Eucana, seu marido. A gente fala muito em depressão da igreja, pessoas deprimidas, pessoas que têm dificuldade de lidar com um temperamento mais melancólico, têm dificuldade de ter energia para a vida, vitalidade. Eu acho que o que falta no depressivo muitas vezes não é felicidade, é vitalidade. Mas existe um outro tipo de pessoa que também passa por maus bocados, que é aquele que convive com o depressivo. É aquele que convive com alguém que, por causa da sua dificuldade, demonstra constantemente que não está feliz, que está triste, que está abatido, que está desanimado. A pessoa que convive na família com alguém assim, não é fácil para ela também. A gente vê ele tentando se esforçar para alegrar essa mulher. Porque o que passa na cabeça, na mente da pessoa que convive com o deprimido? Tanto marido, esposa, quanto filhos, principalmente filhos. Olha aquela pessoa que você ama, que você se preocupa, que você gosta dela, você gostaria de vê-la feliz, sorridente, alegre, e ela não fica, ela não vai, ela não consegue. Ela está com a cara fechada, ela deita, ela não se alimenta bem, ou come demais, ela não dorme direito, ou dorme muito, e você fica olhando aquilo e fica sofrendo. Mas lá no fundo o drama é: por que eu não sou suficiente para fazer essa pessoa feliz? Eu estou aqui do teu lado, eu me esforço, eu faço o meu melhor, por que eu não consigo te fazer feliz? Um adulto tem um pouco de mais recursos ainda para lidar com isso, mas uma criança, se você foi filho de uma mãe que passou por depressão, de um pai que passou por depressão, você sabe o que eu estou dizendo. O filho fica olhando e pensando assim: por que a mãe está sempre triste se eu estou aqui? Eu tinha que ser a alegria dela. A criança, ela é muito autocentrada, ela acha que tudo gira em torno dela. Os pais estão brigando, ela pensa que é culpa dela. O pai quer se divorciar, quer ir embora, ela pensa: meu pai foi embora por causa de mim. E quando ele vê um pai, uma mãe, ele percebe isso. Até nenê reconhece o olhar frio, desanimado da mãe. Muitas vezes a criança, nenê, ela chora, ela fica doente, ela não dorme, ela tem alergias no corpo. É a maneira dela mostrar que ela está tentando fazer alguma coisa para que a mãe se levante.
Um menino que teve uma mãe depressiva, ele cresce, ele se torna um homem e ele vai para o casamento inconscientemente com esse drama: será que eu consigo fazer uma mulher feliz? Porque a minha mãe eu não consegui. E algumas vezes casa com uma mulher que também tem uma condição mais melancólica, quase que tentando reeditar a sua história. Não deu certo com a minha mãe, mas agora eu vou conseguir. Então Eucana se esforça e não consegue. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Penina. Qual é o problema de Penina? Penina está na família. Penina fez a parte dela. Ela gerou filhos e filhas. Mas qual é o drama dessa mulher? Ela vê que o marido dela só tem olhos para Ana. Ele agrada a ela mais do que agrada a Penina. Então Penina é aquela que se sente rejeitada. Penina é aquela que ficou em segundo lugar. Penina é aquela que cresceu sabendo: eu não sou o preferido, eu não sou a preferida. De vez em quando a gente brinca assim entre os irmãos e pergunta: quem é que é o preferido da mãe? Ah, a mãe gosta mais é dele, a mãe só ouve ele. Ah, o pai é todo dela. São as dinâmicas, são as relações. E crescer à sombra do preferido, se aquele fica doente, a mãe faz tudo, ela nem dá bola. E é muito interessante, a gente trata na clínica não só o que está passando o problema, mas o que está do lado. Quando toda a família, um dos filhos está com um problema, toda a família se mobiliza para cuidar daquele, para proteger aquele, para dar suporte para aquele, e o outro fica. E o outro fica. E muitas vezes esse outro que fica se torna um rebelde, grita, faz, porque ele também quer que olhem para ele. Penina é essa. Já que ninguém me olha, eu tenho os filhos, eu fiz a minha parte. Nem assim eu conquistei esse homem só olha a Ana. Então ela começa a irritar, ela começa a provocar, ela começa a ser irônica, ela começa a ser sarcástica, ela vai minando a relação. E aí está o sistema dinâmico. Eles vão para Siló, as festas religiosas, onde se faz o sacrifício. O sacrifício você dava para Deus, mas uma parte você tirava para comer com a sua família. Você se alegra com Deus, mas leva a bênção para a sua casa, para a sua família. Deus também quer estar com a família. Isso é um culto a Deus, mas é um culto familiar também. Deus quer participar da família. Então vai lá Eucana e vê os olhos de Ana triste. Se arrumam todos os filhos, meninos e meninas, aquela festa, aquela alegria, crianças que enchem um lar, enchem uma casa, e Ana está num canto. Ela não tem filhos para abraçar, ela não tem filhas para pentear, ela não tem beijos de filho, então ela está ali, ela se sente oprimida, ela se sente desvalorizada, ela se sente uma cidadã de segunda categoria, ela acha que está mais ali, ela olha para Eucana e pensa: eu nunca vou conseguir dar filhos para esse homem. Eucana se arruma, está alegre com os filhos, mas se movimenta, fica mexido, porque vê que Ana está mal. E ele pensa: eu vou ter que fazer alguma coisa para essa mulher se alegrar. Ele chega ao ponto ali no discurso, de no final, assim, dizer assim: Ana, mas eu não sou melhor que 10 filhos. Coitado desse homem, né? Ele tenta suprir a carência de filhos que ela tem. Já ela não tem filho, mas ela vai me ter a 1000. Um casal, você nunca vai suprir todas as necessidades do outro. E até mesmo as necessidades que você consegue suprir para o outro, você não vai conseguir em todo o tempo. Essa história de ela
tem tudo que eu preciso e ele tem tudo que eu preciso, não é real. E por mais que tu diga assim, olha, tu está falando bobagem, Luciano, porque está aqui o homem do meu lado e tudo que eu preciso ele tem hoje. Como diz o André, eu sou casado há 25 anos, a minha esposa só teve um marido, mas nesses 25 anos eu já fui muitos. Eu também só tive uma esposa, 25 anos, mas ela também já foi muitas. Então, você jogar sobre o outro o peso da responsabilidade, você tem que suprir tudo que eu preciso, ele não vai conseguir. E você olhar para a esposa e dizer, você tem que suprir tudo que eu preciso em ti, ela não vai conseguir. Por isso que o casamento tem que ser um cordão de 3 dobras. 2 não é suficiente. Falta força, falta firmeza, falta sustentação. Tem que vir uma terceira. Quem é a terceira dobra? É o Senhor. É o Senhor. Então o que Eucana faz? Oferece sacrifícios, mas quando ele oferece sacrifícios por Penina, pelos filhos, pelas filhas, quando é para Ana, ele oferece o dobro, e tira o dobro de carne, para ver se dá mais, uma porção maior para ela, para ver se ela se alegra, para ver se ela percebe que ela é especial, para ver que ela reconheça que ela é muito desejada, muito querida, muito amada aqui. A linguagem do amor dele é dar coisas. Então ele tenta, já que tu não tem filho, pelo menos tu vai comer mais que os outros. E muitas vezes a gente faz isso, né? Para lidar com algumas faltas da nossa vida, a gente joga comida para dentro. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todo excesso revela uma falta. Tudo que tem excesso na tua vida é um sintoma de que algo está faltando. Se tu come demais, algo está faltando. Se tu tem um vício, algo está faltando. Se tu vê televisão demais, algo está faltando. Se tu trabalha demais, tem alguma falta. Tudo que é excesso, está demais isso. Muito videogame, está faltando alguma coisa. Quando a gente se depara com um vazio da alma, aquilo gera um incômodo e nós queremos preencher aquilo. E daí nós preenchemos com algo em excesso. Por isso que a vida no Senhor é uma vida de equilíbrio. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. E o Senhor em todas elas. Todo excesso revela uma falta. Então a pessoa vem, qual é o teu problema? Eu como demais, eu bebo demais, eu durmo demais, eu trabalho demais, eu gasto demais, eu namoro demais, eu tenho relação sexual demais. O que está faltando? Que tu está querendo compensar com isso? O que está faltando? O que faltava para Ana? Filhos. Então vamos dar comida. Vamos tentar agradar ela. Então você imagina, a mesa, Penina e seus filhos, cada um ganha a sua porção, chega a Ana, Eucana dá o dobro. Penina fica ali furiosa. Ela ganha mais que todos, ela é preferida. O que Penina faz? Irrita, provoca Ana. Olha a dinâmica dessa família. Ana está triste. Eucana fica movido, quer agradar, quer suprir. Ela está triste, quero suprir. Ele querendo suprir, ele se volta para ela. Ele se voltando para ela, Penina se irrita. Penina se irritando, provoca Ana. Ana, sendo irritada, fica mais triste. Ela ficando mais triste, Eucana mais se esforça. Eucana mais se esforça, mais Penina fica brava. Está feito um sistema disfuncional. É como se nós estivéssemos vendo um motor que as peças não estão bem encaixadas e aquilo vai funcionando mal e vai esquentando. E daqui a pouco vai explodir esse motor. Porque as coisas não funcionam. A estratégia para lidar com as frustrações está errada.
está errado. Qual a dinâmica que funciona no teu casamento? Tinha um casal lá que eu tratava, e a mulher era extremamente ciumenta. Ela ia no culto, e daí o que estava ministrando louvor dizia assim: sai do seu lugar, abraça o teu irmão. No tempo que dava para abraçar, tu lembra? Sai do teu lugar, abraça o teu irmão. E daí o irmão, muito expansivo, saía. E quando saía, ela já ficava com ciúme. Se ele fosse ainda abraçar uma irmã, estava feito. Aí ele ia lá, muito, muito querido, muito dado, abraça não sei quantos. Quando volta, a mulher de cara amarrada. Porque está com ciúme. Ele fica e pergunta para ela: o que é? Ela diz: nada. Ele fica chateado, se afasta dela. Quanto mais ele se afasta, o que acontece com ela? Mais ela tem ciúme. E quanto mais ela tem ciúme, mais ela se irrita. E quanto mais ela se irrita, mais ele se afasta. Está feito. O que começou antes? Ele se afastando ou ela tendo ciúme? Não sei, agora está assim. Ela cada vez com mais ciúme, ele cada vez mais distante. Pai, mãe e filho. Filho rebelde. Fica incomodando a mãe, sendo rebelde com a mãe. E a mãe vai ficando triste, vai ficando magoada, vai ficando cansada. Aí quando o pai chega em casa, ela joga tudo em cima do pai. O menino está revoltado, a mãe está cansada, a mãe joga em cima do pai. O pai se irrita, não sabe o que fazer, vai lá e repreende, briga e grita com o filho. Filho revoltado, mãe cansada, pai irritado. Pai se irrita, briga com o filho, que mais revoltado fica. Mais revoltado fica, mais desrespeita a mãe. Mais a mãe fica cansada, mais joga para o marido. Mais o marido aperta o filho. Está feito? Está feito o sistema. Está feito o sistema. Se tu for conversar com o adolescente, ele vai dizer assim: ó, o pai pega no meu pé demais. Se for conversar com a mãe, ela diz assim: eu já estou cansado desse menino. Se for conversar com o pai, diz assim: ó, a mulher fica me pressionando, eu não sei mais o que fazer com o guri. Está todo mundo com razão. O sistema que não funciona. A relação está comprometida. E você entra num contexto, e se tu não tem a capacidade de sair dali e olhar as coisas por um aspecto espiritual, mais amplo, tu mergulha naquilo. Tu fica chateado, tu fica frustrado, tu fica cansado e não consegue sair. E você diz assim: eu não sei mais o que fazer. É como o peixe. O peixe não percebe que está molhado quando está dentro d'água. Daqui a pouco você está tão mergulhado no sistema da tua casa, da tua família, sistema que tu trouxe lá da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos, o sistema que teu casamento funciona, tu está tão mergulhado nisso que tu já nem vê que a coisa não funciona. Mas tu está cansado de falar, de tentar. E tu fica pensando assim: eu amo ela, mas não funciona. Eu amo ele, mas não funciona. Eu amo meus filhos, mas não funciona. Essa família está assim. Uma mulher com depressão, um marido com esgotamento e não se sentindo valorizado. Ele quase que diz assim para ela: eu tento ser como 10 filhos para ti, tu não vê meu valor. Eu não consigo te alegrar. E a outra dizendo assim: ó, eles estão nesse joguinho e ninguém me olha. Estava feia a coisa aqui, não estava? Mas Ana faz uma coisa legal. Ela sai um pouco disso e vai no templo. E vai buscar alguém que está fora do sistema, que é Deus. Ela vai lá e diz assim: ó, não adianta eu ficar triste aqui em casa, não adianta eu ficar cobrando meu marido, não adianta eu ficar me indignando com Penina. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. E ela vai, se ajoelha nos degraus do templo e faz uma oração, um sussurro
ela está pensando e movendo os lábios. O sacerdote Eli, um homem que não devia ser muito polido, olha aquilo, acha estranho e vai tratar a mulher com toda a educação. Chega para ela e diz assim: larga esse vinho! Fosse hoje, nós ia dizer: larga essa cachaça! Ana estava tão imbuída de mudar aquela situação, que ela rejeita entrar no outro sistema errado. Porque ela vai para a igreja orar, chega lá na igreja, alguém mete a boca nela, ela ia pegar, o que ia fazer? Nunca mais vou ir nessa igreja. Eu fui na igreja, me xingaram, não vou mais na igreja. Muitos de nós teríamos feito isso. Muitos de nós temos a sorte de encontrar o pastor André, amoroso, querido, dizendo assim: vem aqui, você vai receber um abraço, nós vamos te amar, coisa boa está aqui. Mas tem gente que daqui a pouco se defronta com o irmão, com o pastor, e diz assim: larga essa cachaça, não te aguento mais. Ela poderia iniciar um outro sistema, ela poderia dizer assim: nunca mais botei meus pés na igreja, fui lá uma vez, falaram mal, me xingaram, me julgaram, não me ajudaram. Mas ela de alguma forma está cansada dessas coisas da vida, ela diz assim para ele: não fala isso, eu não sou essa que tu está pensando. Na verdade eu tenho angústia, amargura de alma. Interessante, só abrir um parênteses, eu já vou acabar. Eli, estranho ele dizer isso para ela, né? Ele olhou uma pessoa ajoelhada, mexendo os lábios, ele achou que era alguém bêbado. Eu fico na minha cabeça de vez em quando viaja, pensando assim: quem será que era o bêbado que Eli conviveu? Talvez alguém na casa dele tinha sido bêbado e fazia tipo ela. Talvez os filhos, mais adiante no livro aí de Samuel, Ana, depois Deus abre a madre e ela tem Samuel, que é um principal juiz de Israel. Os filhos dele, de Eli, desse sacerdote, não andavam muito bem nos caminhos do Senhor. O povo se revolta e diz: olha, os teus filhos não são como tu, Eli. Talvez os filhos bebessem, não sei. Tu sabe que muitas vezes, se não sempre, a gente não vê as coisas como elas são, mas sim como a gente é. Daqui a pouco ele lidando com um negócio de bebida, de alcoolismo, talvez ali no templo, ele olhou e já pensou: é bebida. A gente é muito rápido de julgar. Daqui a pouco a gente pensa e diz assim: aquele fulano lá, aquele irmão, não vale nada. A fulana é terrível. O ciclano, outra pessoa difícil. Tu não sabe o que ele está passando. Tu não sabe o que ele passou. Tu não conhece a história dele. Eli achou que ela estava bêbada, mas era só tristeza. Quanta gente aqui está rebelde, está gritando, está esperneando, está desobedecendo, está fugindo, mas no fundo é só tristeza, gente. É só tristeza, é só amargura de alma. Esse que está nos incomodando, que está perturbando o ambiente, que está estragando as festas, os encontros da família, que está falando alto, está fazendo discussões, gerando escândalos, deixando todo mundo pouco à vontade. Não vale nada, pessoa difícil e tal. Será que não é tristeza? Por isso a gente não tem que julgar, sabe? Deixa que o Senhor julga, que Ele conhece a história das pessoas, Ele conhece as motivações das pessoas, Ele conhece o que ela passou para chegar nesse estado, a gente não sabe. Quando ela fala isso, ela fala, a Bíblia diz que a palavra mansa desvia o furor. Ela fala isso e ela expõe a dor dela, e Eli ouve ela. Gente, ela precisava de alguém que ouvisse ela. Ela não conseguia falar com o marido,
Porque o marido, ela se envergonhava de dizer, eu fico mal por não te dar filhos. Ele está envolvido no assunto. Ela não podia falar com Penina, Penina provocava, era contra ela. Ninguém ouvia essa mulher. Quando alguém ouve ela, agora eu sei, tu está triste, tu está com a tua alma em amargura, tu está sofrendo, tu não consegue comer, tu não consegue relaxar, tu não consegue. Agora eu entendo o teu drama e vou dizer, vou orar contigo, que Deus te conceda isso. Estou contigo, agora eu vi a tua dor. Muitas vezes o que as pessoas precisam é que alguém consiga enxergar a dor delas. Quando alguém está olhando para a minha dor, só por ter alguém que percebeu isso, eu já melhoro. Quem sofre sozinho, sofre mais do que precisa. Quando a gente sofre, mas tem alguém olhando por nós, faz toda a diferença. Eli só disse isso, ouviu e disse, agora eu te entendi, e eu vou orar contigo, eu vou pedir para Deus te dar isso. Ela vai para casa e ela já está melhor. Impressionante isso, né, cara? Mais adiante, se você continuar lendo, Deus dá para ela um filho, Samuel, e ela entrega para Eli, consagra ele. Só que ela não melhorou quando teve Samuel, ela melhorou quando ela foi ouvida. Alguém ouviu, alguém disse assim, vejo a tua dor, estou contigo, vou orar com você. Ela vai para casa, animada, come e semblante diferente. Amém? Feche teus olhos. Você está mergulhado numa dinâmica, num funcionamento, num sistema. Você tem problemas e dificuldades que são pessoais, são tuas. A tua esposa, o teu marido, tem problemas e dificuldades que são pessoais, são deles. Mas a relação também tem os seus problemas. Na família desse homem Eucana, esse homem não é muito diferente de nós, gente. É um homem que ama a esposa, é um homem que tenta agradar a mulher e os filhos, é um homem que serve a Deus, é um homem que ora, é um homem que é fiel, mas a família dele não está dando certo, cara. A família dele estava em frangalhos. Ele não é muito diferente de mim e de você, cara. Se Eucana fosse da nossa igreja aqui, nós íamos dizer assim, cara, Eucana é um cara legal, gosto dele, homem de Deus, está aqui nos cultos, serve a Deus, faz a parte dele, se envolve, cuida dos filhos, cuida da esposa, faz de tudo para agradar aquela mulher. Mas ele estava sendo derrotado dentro de casa. Ana não é muito diferente de nós, porque também nós carregamos as nossas frustrações. Quantas vezes nós somos mal interpretados pelas pessoas, até pelas pessoas que a gente ama e que nos amam, porque elas não percebem que a gente está triste. Elas não percebem que a gente está cansado. Elas não percebem que a gente está com medo.
Ana saiu daquele sistema e foi buscar o Senhor. E Deus proporcionou que alguém ouvisse ela. E tudo fez diferença. Então, com os olhos fechados, Senhor, agora nós queremos deixar lá em casa, mulher, o marido, os filhos, os netos, e ter uma conversa contigo. Senhor, que tu possa me elevar em espírito, para que eu comece a perceber as dinâmicas, o sistema, naquilo que ele é disfuncional, naquilo que ele não está funcionando. Nas relações que estão gerando dor, medo, tristeza, solidão. Talvez o Senhor te mostre alguém específico da tua família, que você está tentando ajudar, que você está tentando resgatar, como Eucana, e não está conseguindo. Talvez o que você precise é uma outra estratégia, uma outra abordagem. Eucana dava comida, mas o que Ana precisava era alguém que ouvisse e orasse com ela. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento, que Deus levante uma pessoa capaz para te ouvir. Uma pessoa que não vai te julgar, não vai apressar em dar diagnóstico e solução, larga essa bebida, mas te ouça no sentido de compreender e orar contigo. E que Deus te levante para ser essa pessoa de alguém que precisa. Cuidado, não julgue. Não julgue. Ouça a história dela e diga assim: eu vou orar contigo, eu vou te ajudar. Senhor, abençoa os casais, abençoa todas as famílias aqui que congregam, representadas esta noite, e as que também não puderam vir. Abençoa esta congregação na sua dinâmica, no seu sistema, que seja uma maneira de se relacionar que traga saúde, paz, amor, perdão, dinâmicas que proporcionem um ambiente perdoador, um ambiente enriquecedor, um ambiente maduro, um ambiente fortalecedor e um ambiente consolador. Nos ajuda nas nossas dinâmicas. Nós nos reunimos hoje aqui sobre esse título: que Deus uniu. Se Deus uniu, Ele acredita em ti, Ele acredita no teu cônjuge. O que precisa é ajustar a relação, abençoar a relação. Se Deus te deu esses filhos, Ele acredita em ti, Ele acredita neles. O que precisa é ajustar a relação, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor André, por favor. Creio que